Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, o seu dia, que o Senhor favoreça vocês altamente. Que as bênçãos do Senhor jorrem aí. As bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Em nome de Jesus eu declaro que a sua vida seja uma vida vitoriosa e gloriosa em tudo, e o nome do Senhor, que o nome do Senhor seja sempre glorificado aí na sua vida e na vida da sua família. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, pela a edificação que vocês causam na minha vida. É muita. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou muito edificada. Deus seja louvado pela vida de cada pessoa que chega aqui com esse propósito de me edificar, de me encorajar. Muito obrigada. Há um propósito muito maior numa promoção. Deus nos promove com propósito. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida. Olha só, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. José disse isso. Bom, é óbvio que se fosse para José ir com as próprias pernas para o Egito, ele jamais iria. Ele era o filho amado do pai, o pai o amava. O pai não ia permitir um negócio desse nunca. Ele estava cuidando dos negócios do pai. Jacó era completamente apegado e apaixonado por esse filho. Então, de jeito nenhum. Deus tinha um propósito com ele. Deu 2 sonhos fortíssimos, que você sabe, que atraíram, quando ele contou, a inveja, a revolta, assim, só cresceu contra ele por parte dos irmãos. E, exatamente por conta da inveja, esses irmãos vendem ele como escravo, jogam ele no poço, vendem como escravo, e ele vai parar no Egito. Num mercado de escravos, o Salmo 105 fala do sofrimento dele, das correntes que prenderam e machucaram o seu pescoço, seus pés. Ele foi vendido como um animal, né? A história conta sobre esses mercados de escravos em que as pessoas eram colocadas ali e os compradores verificavam e analisavam como se analisa um animal. Normalmente eles ficavam nus e as pessoas ficavam ali observando, né, como um produto para adquirir e levar. Então, eu fico pensando José ali, que tinha recebido sonhos incríveis, certamente, muito novo, aquilo não fazia sentido. Obviamente que não. Então, se o senhor contasse para ele que ele ia passar por tudo isso, talvez ele se desesperasse
e começasse a tomar todo tipo de precaução, porque não, eu não quero. Então o Senhor deu a ele sonhos grandiosos, veio aquela ira contra ele, os irmãos fizeram tudo isso, e com isso ele foi parar no Egito, ou seja, eles enviaram, sem saber, ele para o lugar que ele precisava ir mesmo, para o destino dele. É impressionante o que Deus faz na vida da gente. Ele vai, quando você, sabe, teme a Deus, ele vai conduzindo, e às vezes tem algumas coisas que acontecem. Quem diria que daquela tragédia do acidente que amputou o braço do Mu, esse ministério seria levantado e se tornaria um braço forte do Senhor, a mão dele aqui, e que levantaria tantas pessoas e impactaria e salvaria tantas pessoas. Esse é o nosso Deus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção, o mal em bem. Da morte ele tira a vida. Eu, Senhor, não mudo, então ele não mudou. Ele continua fazendo como ele sempre fez. Ele vai nos conduzindo, às vezes não entendemos, não gostamos, não é o que a gente, nós achamos bom, né? Nós olhamos e pensamos, não, isso não é bom, isso não está gostoso, isso não está divertido. Mas, se você confiar em Deus, no final faz sentido. No final faz sentido. Quanta coisa que eu já vivi ao longo da vida que naquele momento não fazia sentido e hoje faz todo sentido. Como próprio, quando José disse isso aqui, ele estava falando, gente, agora faz sentido. Tudo fez sentido. O Senhor me trouxe para cá para cumprir com o propósito dele de salvar, de livrar, de defender, de suprir. E olha que coisa mais forte, que privilégio. Você ser escolhido para ser a mão de Deus aqui, o braço de Deus aqui, uma estrutura, uma fonte de vida, uma fonte de salvação, uma fonte de livramento. Foi isso que Deus fez dele. Uma fonte de vida, de suprimento, de livramento. Mas o processo não foi agradável, obviamente. Não foi. O processo foi doloroso, foi difícil, mas no final fez sentido. E Deus esteve com ele em todo o processo. Deus o livrou, o defendeu, cuidou dele. Ele passou por coisas difíceis? Passou. Mas o Senhor o favoreceu. O Senhor foi com ele. Até que ele chegou a governador do Egito. Agora, o propósito de Deus era que José fosse o governador? Não. Governador, ser o governador, era para cumprir com o propósito. Ele precisava estar naquela posição para cumprir com o propósito. Então existia algo muito maior, Deus tinha algo muito maior do que José se tornar o poderoso do Egito. Que é isso que muita gente não entende. Está aqui, sabe? Esse é o grande problema de muitas pessoas, da maioria. Às vezes eu fico, meu coração aperta, quando até não choro, né, em oração, por ver pessoas que Deus promoveu,
mas elas não construíram um alicerce. E rapidamente, assim, ó, derreteram. Derreteram igual cera. Derreteram. E não sobrou nada. Por quê? Porque elas não entenderam o propósito da promoção. Elas não entenderam. Tem gente que acha que tem a ver com elas. Imagina se José tivesse pensado, tem a ver comigo, porque eu agora sou famoso, sou poderoso. Não. A Bíblia diz que quando ele foi levantado a governador, ele saiu e foi cumprir com aquilo que ele sabia que ele tinha que cumprir. Ele não foi construir nada, você não vê ele construindo nada para ele. Ele foi plantar e plantar, ele foi andar toda a terra do Egito e plantar, e Deus foi abençoando, e ele foi estocando. Você vê que ele foi levantando, foi celeiros para estocar. Não fala que ele fez alguma... Aliás, em nenhum momento você vê que você não encontra nada sobre ele construir um palacete, ele fez não sei o quê. Não fala. Não fala. Porque esse homem viveu com um propósito que ia além dele, porque ele entendeu o propósito da promoção. Que nunca foi ser governador por governador, mas ser governador para ter poder e autoridade para fazer o que era preciso. Então a promoção, ela carrega algo muito mais profundo do que essa coisinha rasa. É por isso que tem gente que não se mantém, não estabelece nada. Porque quando ela sobe um pouquinho, ela acha que tem a ver com ela. Então ela quer agora se vingar de quem tratou ela mal. Ela quer esnobar, ela quer ir na casa dos parentes para mostrar o quanto ela está bem. Ela é pequenininha. É uma cabecinha desse tamanho. Ela dá carteirada, ela tenta mostrar para os outros o quanto ela tem força. Agora ela precisa mostrar o quanto ela pode, o quanto ela tem força. Olha o carro que eu ando, olha a roupa que eu visto, olha a bolsa que eu tenho, olha o sapato que eu uso, olha a minha posição e olha quem eu sou. Olha o DR na minha frente. Não se atreva a não me chamar de doutor. Ai, meu Deus. Dê-me graça, Senhor, porque quando eu encontro olha, quando eu encontro esse tipo de gente, é difícil para mim. Porque eu gosto de lidar com gente que é maior por dentro do que por fora, obviamente. Eu quero lidar com pessoas que têm o que acrescentar, que acrescentam. Que elas não são o que elas têm, mas elas sabem quem elas são em Cristo Jesus e por que estão aqui, por que foram chamadas e o porquê da promoção. Então, por que me dá, às vezes, até uma tristeza? Porque eu vejo Deus, eu já vi muito isso, Deus levantar pessoas, mas elas não entenderam o propósito. Deus pode levantar qualquer pessoa, ele pega do pó, do esterco, do lixo e coloca essas pessoas assentadas entre príncipes. Deus levanta e ele sustenta. Mas quando a pessoa esquece que quem sustenta é Deus, Deus levantou, mas ela esquece que quem sustenta é Deus. É quando ela começa a cair. Porque ela não tem mais propósito, não tem propósito. Muitas vezes o Senhor está deixando claro, não há propósito. Mas em você ser governador do Egito, em você ter essa posição. Porque a pessoa deixa sair o quê? Avareza, egoísmo, ganância, orgulho, a vaidade,
ela começa a se envolver com coisas fúteis, inúteis, com coisas vazias. Algumas se tornam, eu já vi gente falar igual Nabucodonosor. Mas o povo não lê a Bíblia, porque se lesse a Bíblia, veria que deu muito ruim, o Nabucodonosor se deu mal. Olha a minha Babilônia, que eu construí para a minha fama, para o meu poder, para a minha glória. Se deu mal, leia o texto lá. E na verdade Deus o havia levantado. Deus, a Bíblia diz que foi o Senhor que colocou tudo nas mãos dele para um propósito. O Nabucodonosor, na verdade, foi levantado para tratar com o povo de Deus. E depois Deus levantou Ciro para cuidar, libertar e defender o povo de Deus. Então ele levanta pessoas. E Ciro cumpriu plenamente com o propósito da vida dele. O José cumpriu plenamente. Ele foi pleno, do começo ao fim. Ele entendeu que não tinha a ver com ele, tinha a ver com o propósito. Ele falou aqui, falou para os irmãos, não foram vocês. Não fiquem chateados, não. Não fiquem abatidos pelo que vocês fizeram. Porque não foram vocês. Gente, que grandeza. Não tinha zero de ofensa, de mágoa. Porque o homem entendeu, não foram eles, foi Deus para um propósito. E é óbvio, a posição que ele ocupava, ele estava feliz. Ele estava feliz, valeu ter passado por tudo que ele passou. Porque olha o que Deus fez na vida desse homem, olha onde o Senhor o colocou. Ele entendeu. Então, entender o propósito da promoção, da honra, da exaltação, da prosperidade, do enriquecimento, é fundamental. É uma questão de vida ou morte. Porque se você não entende, você morre. Você atrai a morte. Você derrete. Quando você não entende, você não constrói um alicerce forte. O que vai acontecer? Acontece que quando você cresce um pouco mais, não tem alicerce, aí começa a desabar tudo. Eu vi gente levantar e do mesmo jeito que levantou, caiu. Subiu, mas desceu mais rápido do que se esperava. Tão rápido, por quê? Porque não tinha caráter. A pessoa não tinha caráter. Ela buscou sucesso aqui fora, mas não sucesso de caráter. Que esse tem sido o problema de um monte de gente. Ela não cresceu por dentro, ela só trabalhou para crescer aqui. Por falta de identidade, então ela correu atrás do dinheiro e do que o dinheiro pode dar para ela. Esse é o grande erro. Tem sido o erro de muita gente. Um pouquinho que vai, entendeu? Se perde. Porque não entendeu o propósito. Deus nos levanta com propósito, nos honra com propósito, nos exalta com propósito, nos promove com propósito, enriquece com propósito, coloca num cargo alto com propósito, te coloca no meio de gente grande com propósito, te coloca em mesas poderosas com propósito, coloca você num cargo de importância para um propósito. Criatura, em nome de Jesus, entenda que tudo que Deus faz tem um propósito elevado, elevadíssimo. Vai a pessoa não entender isso. Quando ela não entende, ela derrete, ela sucumbe, ela trava a vida dela. Eu já vi gente dar início a negócios incríveis,
sabe assim, negócios que tinham tudo para prosperar. Não prosperaram, não vingaram, não alavancaram. Por quê? Porque não entenderam o propósito. Aí a pessoa que começa a crescer um pouquinho, ela começa a estufar o peitinho. Porque eu não é você, criatura. Sem Deus, talvez você não tinha nem dado o primeiro passo. É Deus para algo maior que você. Entendeu? É lindo quando a gente encontra uma pessoa que aceita ser a mão de Deus aqui, que tem cabeça de reino, que constrói obras eternas. Que ela simplesmente está à disposição de Deus, ela sabe que o dinheiro não é dela, é para o propósito de Deus, para o reino. Ela entende que a honra é para a glória de Deus. Que toda a influência que ela está adquirindo não é para ela se achar toda poderosa, mas para que ela influencie pessoas para o reino. Ela entende o porquê que Deus está colocando ela em mesas grandiosas, em lugares grandiosos, em posições de destaque. Ela entende. É para que o propósito do Senhor se cumpra. Aquilo é para voltar para Deus. E quando não volta para Deus, perdeu o propósito. Eu já vi gente ganhar dinheiro, mas não voltou como deveria ter voltado para Deus. Perdeu o propósito. Para que Deus vai enriquecer? Eu sempre falo para as pessoas, para você quer ir para lugares altos e prosperar e enriquecer? Maravilhoso. Mas peraí, qual é o propósito de tudo isso? Você tem que ter um propósito bem definido. Para quê? Por que você quer esse lugar? O motivo importa. Esse porquê que muita gente não tem um porquê saudável, um motivo saudável. Aí não tem propósito, o propósito é elevado. Às vezes o propósito é ela. O propósito é esnobar os outros, é querer fazer parte da elite, é ter poder sobre os outros, é alguém botar o tapete vermelho para ela. O propósito é fútil. É fútil. Deus tira a mão. Mas para quê? Para quê? Quantas vezes eu vi gente que um pouco que ganhou, começou a ganhar dinheiro, desviou. Agora era ela, só ela, para ela. Sabe? Se envolveu com tantas coisas. Tudo que o dinheiro pode comprar, perdeu o propósito. Se tornaram pessoas vazias, com uma vida fútil e inútil, que não estava fazendo nada de relevante por ninguém. Tem gente que não faz nada por ninguém, não faz por quem está perto, não faz por quem está longe, faz assim, de forma comedida, o que dá pela igreja. Poderia fazer muito mais, mas não posso tirar de mim. Do meu carrão e da minha casona e dos meus gastos, porque eu preciso disso e daquilo. Ai, bispo, mas o dinheiro não é meu, eu não posso. Então, presta atenção. Deus não precisa de mais um rico bobo, de mais um financiador de Satanás. Porque tem gente fechando clubes, fechando boates, comprando, que a gente sabe, a gente ouve as histórias, iates caríssimos para orgias. Tem gente financiando as obras de Satanás em toda parte. As obras de Satanás. Entendeu? Deus não precisa de mais um egoísta. Ele não precisa de gente que tem se especializado em coisas fúteis e inúteis. Ele não precisa de mais um.
Ele está à procura de gente grande, de gente doadora, de gente que tem como propósito o reino dele. E é isso que tem faltado em muita gente, essa mentalidade de reino. Ter uma mente abundante, com atitudes generosas e doadoras, onde ela tira dela, não é do que sobra, porque tem gente que dá sobra. Para ele não. Mas para Deus é a sobra. Porque se for fazer uma comparação entre o que ele põe na vida dele, gasta com ele e põe no reino, é assim, é uma disparidade. Então, para quê? Que Deus vai continuar confiando mais coisas nas mãos dessa pessoa? Ela se tornou mais uma ímpia. Ela está igual a todo mundo. Tudo gira em torno dela, quando deveria estar girando em torno do reino. O propósito de José não era ser governador do Egito, mas era salvar uma nação e transformar aquela nação no celeiro do mundo para defender o povo de Deus. E para isso o Senhor o colocou como governador. Então, o propósito do Senhor nos promover é o reino dele. O propósito da promoção é ser a mão de Deus aqui. Tudo que Deus faz é com um propósito muito maior. Se coloque à disposição de Deus e você vai ver o que Deus vai poder fazer por você. Esteja à disposição de Deus inteiramente. Seja esse instrumento. Deus pode usar qualquer pessoa que seja você. Então seja sábio e seja a mão de Deus aqui. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que esta palavra tenha assim transformado mentes e corações, arrancado as vendas, tirado as escamas dos olhos, dado clareza, discernimento profundo. Que ela esteja vendo muito além daquilo que os olhos naturais mostram. Que ela tenha discernimento de espírito e se alinhe com o Senhor. E decida ser um instrumento nas suas mãos de verdade. Porque o Senhor pode usar qualquer pessoa. E se ela for inteligente, se ela usar de sabedoria, se ela viver com sabedoria, se ela tiver sucesso de caráter, se ela buscar o sucesso no caráter primeiramente, pode ser ela e o Senhor pode erguê-la e transformá-la num grande instrumento para o teu reino, como transformou José. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Peço que o Senhor derrame essa sabedoria, essa inteligência, esse discernimento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu declaro abundância, prosperidade, o dom da riqueza com propósito. Que essa pessoa entenda o propósito de crescer, prosperar, ser promovido. E onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento, essa visão tenha tomado conta de cada pessoa que ora comigo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. As nossas portas estão sempre abertas, conta com a gente. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.